Olá, vamos falar um pouquinho agora sobre requisitos. Vamos conversar sobre esse elemento tão fundamental, né, que a gente pode dizer que é a matéria-prima, né, do desenvolvimento de um sistema. Vamos começar conceituando o requisito. Quer dizer, se a gente for olhar o dicionário, a gente vai ver que requisito é uma condição necessária e indispensável para se realizar algo. Uma condição indispensável, uma exigência, é uma coisa requerida, requisitada, é uma necessidade que existe. Quem tem essa necessidade? Os usuários daquele sistema. Então, os requisitos eles vão descrever os serviços que aquele sistema vai ter e as restrições sobre esses serviços. Então, eventualmente, pode ser que algumas regras, por exemplo, eu tenho que ter um relatório, mas esse relatório ele tem que ser muito rápido, ele não pode demorar mais do que 5 segundos. Então, o serviço é o relatório, vai especificar que relatório é esse, e a restrição tem que ser impressa em 5 segundos. Tá? Então, são características de restrições que acontecem em sistema. Outras restrições é você ter que usar um determinado parque de hardware que já exista, não pode investir em novas coisas. Então, sempre vão existir restrições dentro dos conceitos dos requisitos, tá certo? Então, são as necessidades dos sistemas do ponto de vista dos seus usuários. Daí a importância que essa definição tem que ser clara. Então eu preciso entender exatamente o que as pessoas precisam para que eu consiga descrever com clareza o requisito daquele sistema. E essa tabela que está sendo mostrada aí para vocês, a gente consegue perceber o seguinte, a importância dos requisitos. Então, no lado esquerdo, nós temos os fatores que levam ao fracasso de um projeto. E do lado direito, o percentual que esse fracasso tem de ser alcançado dentro, historicamente, que aconteceu, né? São dados históricos, né, que são avaliados e são exibidos. Olha só, requisitos incompletos é a número 1. 13% dos projetos fracassam porque os requisitos são incompletos, são mal levantados, não vai até os últimos momentos para compreender aquela necessidade, ou por algum motivo não se compreende, porque o usuário não se fez claro, mas por outro lado nós somos analistas de sistemas, quer dizer, cabe a nós a condução desse trabalho. Então, não posso dizer que eu não consegui identificar os requisitos porque o usuário não sabia. Se ele não sabia, nós temos que ajudá-lo a saber e a descobrir, né? Então, a responsabilidade é sempre da equipe profissional, né, que efetivamente não soube buscar aquela qualificação necessária para identificar todos os requisitos. Então você vê aí a quantidade de aspectos envolvidos com requisitos, as expectativas irreais das pessoas, né? 10%. Mudança dos requisitos, que é uma coisa mais que natural em sistemas, os requisitos mudam, né? As necessidades mudam, as empresas evoluem, o governo estabelece novas normas, enfim, uma série de fatores internos e externos interferem, né, no negócio, e os requisitos têm que ser alterados, o sistema tem que acompanhar. Então, essas mudanças de requisitos durante o processo de desenvolvimento é responsável por 8,7%. Então, o requisito é muito importante. Vamos ver agora as classificações de requisitos. Nós temos 2 classificações de requisitos. A primeira delas é a classificação quanto à forma de especificar o requisito. Então, o que acontece num sistema? Essa é a base do entendimento. Comecei hoje uma análise de um projeto de um sistema novo. Muito bem. Nesse momento eu não sei nada daquele sistema, a não ser as informações resumidas que tem lá na abertura do projeto, no documento de abertura do projeto. Né? Ela vai ter objetivos, premissas, restrições, um cronograma geral, um orçamento geral, mas não vai ter muitos detalhes. À medida que a gente for caminhando, conversando com as pessoas, entendendo o problema, o que acontece? As nossas necessidades, a nossa visão das necessidades começa a mudar. Eu começo, ao longo do tempo, ter mais detalhes sobre aquele domínio daquele problema, tá certo? Então, eu tenho 2 maneiras de escrever isso de acordo com a forma que eu vou especificar. Requisito de usuário, requisito de sistema. O requisito de usuário é o mais abstrato possível, é aquele que eu uso num primeiro momento, quando eu ainda estou captando e conversando com as pessoas para entender as necessidades delas. Tá? Então ela vai descrever o requisito, seja ele funcional ou não funcional, que é uma outra classificação que nós veremos, sob o ponto de vista dos stakeholders, que é uma outra palavrinha que vocês precisam aprender, que são os interessados. Então, todos os stakeholders são aqueles que têm interesse no desenvolvimento do sistema. São os gestores, são os analistas de sistemas, a equipe de desenvolvimento, os usuários, enfim, fornecedores, os patrocinadores. Esses requisitos de usuário vai identificar justamente aqueles que não são técnicos, aqueles que a gente vai conversar no início do projeto para entender melhor quais são as necessidades, tá certo?
gerentes, usuários finais, fornecedores, enfim, são as pessoas que têm essa visão de ler os requisitos de usuário. Então é a forma como eu escrevo. É uma linguagem informal, às vezes eu uso algumas tabelas, alguns diagramas para ajudar, né? Então, por exemplo, o software deve fornecer um meio de representar e acessar arquivos externos criados por outras ferramentas. Essa seria uma descrição sobre a forma de usuário. Por quê? Porque eu não tenho muitos detalhes, é apenas para eu ter uma lembrança da necessidade daquele requisito e no momento futuro eu vou aprimorar. Então, à medida que o projeto vai avançando, a gente vai melhorando os requisitos. Lá na fase de análise, a gente já muda a forma como a gente descreve esse requisito. Então, entra os chamados requisitos de sistemas. Esses, sim, já são mais detalhados e mais voltados para a equipe técnica. Mas perceba que eu já evoluí ao longo do processo, eu já conheço um pouco mais, já conversei mais com as pessoas, então eu já tenho mais detalhes, então eu já consigo descrever aquele requisito de uma outra forma. Então são mais detalhes eu vou colocar, né? Então, por exemplo, o usuário deve dispor de recursos para definir os tipos de arquivos externos, melhorando aquela primeira, então eu vou descrever mais. Cada tipo de arquivo externo pode ter uma ferramenta associada àquele arquivo. Cada tipo de arquivo externo pode ser representado por um ícone diferente. Quando o usuário seleciona um ícone, o efeito da seleção é aplicar a ferramenta escolhida sobre aquele arquivo. Então, eu já estou dando detalhes a mais de como a coisa funciona. Essa imagem que está sendo apresentada aí, ela para mim é muito clara, né? Porque mostra a evolução. Então, o requisito de usuário é o primeiro, é o mais genérico, é o mais abrangente, ele vai dar origem ao requisito de sistema, que é um pouco mais detalhado, que vai dar origem à especificação, que são os modelos que a gente vai construir na fase de análise, na fase de projeto, especificando aquele sistema. Então, um deriva do outro. E o que tem, qual é a diferença que tem entre o requisito de usuário e a especificação? Detalhes de como aquilo, do que deve ser feito, cada vez mais detalhes, ao longo do tempo. Então, uma eu faço no início e a outra eu faço durante as fases de análise e de projeto. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso. A outra classificação que eu tenho para os requisitos é contra a finalidade. Ele pode ser funcional, ele pode ser não funcional. Só o nome ajuda a gente. Funcional tem a ver com função. Então, é uma função que o sistema vai fazer, é um serviço que o sistema vai prestar. Tá? Então, esse é o foco dos requisitos funcionais, as funções que vão ter e como é que vai se comportar o sistema para realizar aquela função. Então, por exemplo, o sistema deve controlar entrada e saída de funcionários, um sistema de RH, por exemplo. O sistema deve emitir relatório diário com o movimento financeiro, um sistema PagRec, por exemplo. Usuários devem obter o número de aprovações e reprovações e trancamentos em todas as disciplinas por um determinado período, um sistema acadêmico. Então, tudo isso são o quê? São serviços que o sistema vai prestar. Ou seja, eu descrevo o que o sistema vai fazer. Já os requisitos funcionais, não funcionais, eles vão nos trazer o quê? Eles são critérios que qualificam os não funcionais. Então, por exemplo, eu sei que eu vou ter que ter uma interface, né? Então, eu vou caracterizar como é que eu quero as características daquela interface. Isso é um requisito não funcional, porque não é uma função do sistema, mas é uma característica, uma peculiaridade que vai fazer com que aquele sistema tenha alguns critérios relevantes, né? Então, a gente tem aí uma tabelinha, um gráficozinho, onde a gente tem os requisitos não funcionais classificados em 3 grandes áreas, né? Que são requisitos do produto, requisitos organizacionais e requisitos externos, que por sua vez se dividem em vários outros fatores. E a ideia é a gente observar confiabilidade, tempo de resposta, todas essas características relevantes. Então, por exemplo, exemplos de requisitos não funcionais. O sistema deve ser implementado em Java, aquela linguagem é a que vai ser usada, não tem como fugir disso. O sistema deve emitir a carteira de sócio em 5 segundos. Então, é uma tarefa que tem que ter aquele tempo para realizar. O sistema deve permitir retroceder toda ação de inclusão, alteração e exclusão num banco. Então, é outra característica relevante que nós temos para a implantação. Então, os requisitos podem ser, recapitulando, podem ser de usuário ou de sistema. O que é isso? É a complexidade, o detalhamento com que a gente descreve aquele requisito, e podem ser classificados em funcionais, descreve uma função, e não funcionais, vai descrever características daquela função, das funções, do sistema como um todo.